Bocurroso já era, a Sarah jantou ele, teve treta na madrugada e o clima tá tenso. É claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação, tudo que rolou nessa madrugada tensa no BBB 23. Ontem teve o jogo da discórdia, que rendeu muito, né? Foi histórico. Eu já contei todos os detalhes em um vídeo que saiu antes, então se você perdeu, se você não sabe o que aconteceu no jogo da discórdia, assiste esse vídeo, ele tá aqui nos cards de informação, fechou? Pois muito que bem. Você sabe que a informação aqui é o quê? Completinha, né? Então já se inscreve e deixa seu like porque ele é super importante. Clique em inscrever-se aqui, ativa todas as notificações que daí pronto você não vai perder nenhum lance, tá? Pois bem, quando o jogo da discórdia terminou, antes de eles entrarem ali na sala da casa e terem um pouco daquela treta que eu já contei no vídeo anterior, então, ainda ali no gramado, alguém pediu pro Alface falar. Só que o Fred disse que o Alface não tem mais voz na casa porque ele perdeu a relevância. Só que a Domitila não gostou disso, ela defendeu o Alface e rebateu o Fred que todo mundo tem o direito de se explicar. Já a Marvel estava revoltada pela postura da Domitila com ela, né? E a Marvel disse o seguinte: uma vez que eu fiz errado sem estratégia nenhuma, porque uma vez eu tô desde o começo sem justificativa, mas muitas vezes votando em grupo, cedendo com pessoas que eu nem queria votar, mas porque eu tava dando a mão pro grupo. Ontem o que eu fiz foi uma burrice e que me colocou no paredão. E eu sou colocada como uma monstra. Só que ela falava isso aos berros e gritando, tá? Bom, o pau tava atorando, tava todo mundo brigando na sala. E a Kay? A Kay tomou o banho dela, tava cheirosa, jantando na cozinha. Que ela não ia se envolver. Tava rindo por lá também, tá? Já a Larissa negou que tenha tentado entrar na cabeça da Marvel antes da votação no quarto, tentado entrar na mente dela. Vocês sabem que isso rendeu bastante, né? E a Larissa disse que entende que ela agiu com o coração, mas Deus sabe que ela nem sabia que eles iam se votar. Ela disse que falou genuinamente porque gosta dela e porque ela e a Bruna não queriam votar nela. Ela não falou pra pressionar a Marvel, né? Que ela queria deixar isso bem claro. Pois bem, daí a Sarah tava ali pela sala, depois que o Fred Bocurroso, o Alface brigaram, teve aquela gritaria e tal. Então, a Sarah aproveitou que tava todo mundo reunido e macetou mais ainda Fred Bocurroso. O rapaz não sabe nem de onde veio. Ela tava com a voz um pouco embargada, né? Porque ela tava querendo chorar. E a Sarah disse, né, que tá desesperada porque não quer sair do programa. Ela ainda falou que se o Fred gostasse dela, não teria indicado ela pro paredão. E ela falou, inclusive, que não quer ser chamada de maldosa e que vai se poupar pra poder, né, sair, no caso, no paredão que vai acontecer hoje. A Sarah ainda disse que o desespero dela, pontuado pelo Fred, vem da decepção e da tristeza dela estar emparedada e indicada por ele. A Sarah ainda disse na frente de todo mundo e que afetos definem sim prioridades. A Sarah foi sensacional. Pro Desimpedidos, olhando na cara dele, bem na cara dele, quase botando o dedo na cara dele, Sarah, você foi gigante. Ela disse assim: quando você fala pra mim que tá vendo maldade, que eu fui boazinha e tá vendo meu desespero, sim, eu tô desesperada, eu não quero sair daqui. É muito difícil falar que tá protegendo minha aliada e espero que eu fique bem na situação. Não fale que vocês estão protegendo a gente, sendo que não sou eu. Afeto dita sim prioridade. A única coisa que a gente tinha no quarto era a carta pra votar em outras pessoas. Não é um acordo, só que os afetos ditam prioridades e é por isso que eu tô no paredão. Não vem dizer que é porque eu sou uma pessoa incrível. Obrigada, mas eu tô no paredão e é por isso o meu desespero, porque os meus aliados tinham várias coisas pra falar e estavam tentando dissolver o que eu disse e eu tô sim desesperada, eu tô triste e eu tô no meu direito. Enquanto a Sarah falava isso, a Kay tava lá na cozinha meio que rindo e observando, tá? E aí a Sarah continuou hablando. Ela disse o seguinte: a partir do momento que afetos ditam prioridades, outras pessoas são colocadas na reta. Eu sou uma pessoa reativa, não vi maldade em nenhum momento. Pessoas saem às vezes falando que, vou te colocar no paredão porque você não sai. Você não sabe. Depois não vem dizer que gosta de mim. Se gostaria, colocasse o Black. A Bruna, você disse que suplicou pro grupo pra não votar na Marvel. Se tivessem suplicado, teriam suplicado pra votar na Domitila. Amanhã posso sair por aquela porta e eu vou me poupar. Se eu voltar, vou fazer o game como tem que ser. Amanhã o meu sonho pode acabar. Eu quero que a Marvel vá longe pra caramba, mas eu também quero ir. E aí ela deixa muito claro que esse papinho de que não tinha um acordo, de que não tinha um pacto, até não tinha um pacto, mas que os afetos definiram as prioridades. E eles fizeram uma escolha. E aí o Fred, Desimpedidos, não aguentou ver a verdade jogada na cara dele e saiu do personagem de boazinho de fala
tranquila. E mostrou o belo moço que tem toda uma tendência escrota pra ser. E aí ele disse que a Sarah tava usando a militância no meio do assunto pra se defender. Porque a Sarah, né, tinha dito que como uma mulher negra, ela sempre tem os seus sentimentos inferiorizados, né? Porque as outras pessoas acham que ela tem a obrigação de servir os outros. E aí o Fred falou, o programa não acontece só no domingo. Ela tá colocando até militância no meio do negócio que ela concordou. O Gabriel falou que ela, né, Sarah, só tava falando das vivências dela, mas o Fred não quis nem saber. Continuou criticando o que a Sarah disse. Ela tá querendo usar de outros artifícios. Olha o que ela fez no jogo da discórdia comigo, mano. Eu jamais ia imaginar. Olha o jeito que você olhou pra mim agora, Gabi. Eu não vou esquecer. Eu tô tomando castigo lá porque vocês escolheram. Nossa, como sofre esse Fred. Aí a Domitila ainda apontou as questões raciais e disse que o Fred, a Bruna e a Larissa, eles não estão prontos para lidar com uma Domitila Barros. Até eu perceber que ele, Fred, Bruna, né, Larissa, nunca tiveram uma Domitila pra jogar pau a pau, eles conhecem uma pessoa como eu e Sarah pra servir eles, pra jogar pau, e isso incomoda. Pose disse o quê? Que favelado chique incomoda. Não tô aqui pra fazer sala pra seguir ou entreter, nem rir das piadinhas e das dancinhas. Eu tô aqui pra jogar pau a pau, com o mesmo direito de fala, mesmo tempo de áudio, mesmo tempo de vídeo. Tá incomodado? O problema não é meu. Você sabe do que eu tô querendo falar. Só que daí o Fred continua dizendo que a Sarah tá usando a militância no meio do assunto para se defender, né? Ela falou exatamente essa questão, repetindo que ela, né, que as pessoas acham que ela tem a obrigação de servir os demais e tal, e aí o Fred continua criticando essa questão da Sarah. Só que essa não é o único momento, o único episódio que ele critica a Sarah nesse sentido, tá? Depois, quando ele vai pro quarto do líder, ele continua falando a respeito disso. E é nesse momento que o Fred Desimpedidos mostra quem ele é de verdade. Porque a máscara dele cai. E aí, depois da Sarah falar sobre esses sentimentos dela, o Fred fala, então, que ela coloca isso na discussão sem necessidade e ainda disse assim, ó, ela vem me dar essa rajada aqui no meio, é fácil, mas as coisas estão filmadas, o programa não é só no domingo. Ela tá botando até militância no meio do negócio que ela concordou. E aí, o Fred Desimpedidos ainda não gostou que a Sarah falou as costas, virou as costas e sai andando. E aí ele disse assim, ó, não vem, agora fala o que quer e vira as costas e sai andando? Não é assim que funciona. Bom, o César tava conversando no quarto lá, e aí ele disse que o Fred é feio e que a Larissa tá com ele só por interesse. Aí a Kay disse assim, ó, falaram que eu sou arrogante, ignorante, que eu me acho porque não fico pagando pau pra ele. E a Domitila porque você não é fã de youtuber. E o César tá com cara só porque ele é famosinho. E a Kay, é lógico. E a Domitila, e milionário. E o César, porque bonito ele não é. E a Kay, black. E ele bonito, realmente ele não é. Ele não é bonito, mas ele é famoso. Bom, a essa altura do campeonato, 78% da casa já tava chorando. A Aline tava chorando na sala, a Sarah tava chorando com a Aline, a Domitila tava abalada na dispensa chorando com a Kay, que também tava meio chorando. A Domitila tava chorando pelas falas do Desimpedido, né, dizendo que tem certeza que vai sair e tal. Pois bem, só que daí, durante a treta, depois de ouvir tudo isso que a Sarah tinha pra falar, pegar a cara dele e esfregar no chapisco, e ainda ficar irritado que a Sarah tá incomodada que ele tacou ela no paredão, o Fred começou a botar a culpa em todo mundo, porque ele não tem culpa, quem tem culpa são os outros, né? Afinal de contas, ele é Fred Desimpedido ou youtuber. E aí o Fred disse assim, ó, ela veio, me afetou todo mundo, tem que aguentar e ouvir. Olha como eu tô por uma má interpretação sua. Aí o Mosca, a culpa é minha? E o Fred, agora ela vem e fala sobre cota, sobre causa em cima do negócio que eu não posso falar em cima dela. A Sarah falou pra mim, eu te entendo, Fred. Legal que você vai priorizar alguém que também é minha prioridade. E agora ela vai me dar uma rasgada, assim fica fácil. Mas as coisas estão gravadas, estão filmadas. O programa não acontece só domingo. Ela colocou uma parada que não tem nada a ver. E aí o Fred, depois de ter culpado o Gabriel, culpou também a Marvila. Olha o que é minha proteção por você causou, Marvila.
Ai, como sofre esse Fred Desimpedidos. Bom, daí depois da Domitila aparecer na sala dizendo que estava disposta a conversar sobre o bafafá com o Quimê, a Amanda acabou se irritando com a Bruna. E aí a Bruna disse assim, o que é isso que aconteceu agora? Todo mundo conversando. E a Amanda, mas ela tem a opção de deixar aberto. A gente tem que respeitar as coisas dos outros. E a Bruna, quer respeitar? Todo mundo já sabe o que aconteceu. E a Amanda, você sabe? Tu não sabe de tudo? Tu sabe? Tu sabe falar exatamente? Que bom então. Fala pra Lara então, porque ela tá confusa. Nisso, a Aline e a Sarah estavam tentando estreitar os laços, estavam próximas, chorando e tal. Elas, né, manifestaram um desejo de recomeçar a relação das duas para ver se elas podem seguir adiante. Bom, nisso a Domitila disse que a soberba do Fred tá lá nas alturas, porque ele não aceita ser contrariado e muito menos ser rebatido. E ela ainda disse que ele olha para eles, né, de cima para baixo, que ele quer editar as coisas. O César ainda disse que a Marvila foi traíra e a Domitila disse que agora que estão colocando a Sarah como má na história, mesmo emparedada, né, a Domitila ainda disse que a Sarah é a prioridade dela nesse paredão, porque a Sarah tá muito mal, tá ferida, assim, tá se sentindo mal, né, e que vai estar ali pra dar apoio pra ela. Pois bem, o César tava pistolado no fundo do mar, continuava todo sujo, pistolado, ele seguiu falando muito sobre os acontecimentos recentes, e aí, sobre toda essa situação, o César ainda disse assim, ó, eles ficam passando pano entre eles e metem no nosso Hulk aqui dentro. Deus bote um raio na minha cabeça. Me tire amanhã se eu estiver dizendo alguma mentira. Gabriel no quarto falou, queria falar com vocês que o Fredinho e a Lari vieram em mim na Marvila e na Sarah, falaram que gostaram muito da gente, que tinha uma afinidade bacana e falaram que não era a primeira opção de voto deles. Falaram até sobre uma afinidade que quem sabe no futuro a gente joga junto. A partir desse momento, viram-se, né, eles as últimas opções aqui dentro, e eles a última opção também, como aqui no quarto sempre teve em desvantagem, quem eram as primeiras opções? Eu e a Domitila. Fredão saiu, agora eu acho que tem 4 indicações pro paredão. Nunca vim aqui em outro grupo pra tentar buscar afinidade, afeto, sempre pra jogar. Eu tive meus problemas com a Domitila, a gente trabalhou, ficava só no quarto e saiu só na primeira semana e já tá tudo resolvido. Bom, só que daí teve mais briga, né? Porque a Bruna foi falar com o Alface e ela tava até meio chorando já, com lacrimejando e tal. E aí eles discutiram na cozinha. O Alface disse pra Bruna que não defender o indefensável, que no caso seria o Desimpedidos, né? E aí o Fred falou, e o Alface falou, né? E outra, ainda falou que votaria na Mandinha antes dos 3. Caramba, que parada de grupo. E a Bruna, você votava em todo mundo antes da Sarah, facinho. E ele, eu votava, nunca falei nada disso. E a Bruna, mas o Fred também nunca verbalizou. E o Alface, ele falou sim. E de fato ele falou, tá? E aí a Bruna, ele só verbalizou isso porque quando ele conversa com o Gabrielzinho, ele disse que tem gente que ele vota antes. E ele tá falando justamente da Mandinha. E você nem precisa verbalizar isso da Sarah. E ele não precisa, ela é meu top 3, é minha amiga. Ô, Bruna, não tentem defender o indefensável. E aí a Bruna disse que não tava tentando defender ninguém, que ela só tava querendo se explicar. O Alface disse pra ela não vir com esse tipo de papinho, que depois de taxar, né, essa situação toda, que era pra deixar depois, né, pra depois que isso não fazia sentido. E a Bruna disse, né, que agora o Ricardo foi raivoso pra cima do Desimpedidos no jogo. E o Ricardo que foi raivoso. Vale lembrar que ela já falou esse tipo de coisa do Nicásio e também do Black, né? Que eles eram maldosos e esse tipo de coisa. Os amigos dela, ninguém é nada. E aí a Bruna disse, viu como foi feio? Viu como você foi com raiva pra cima dele? E aí eu falei, tá, mas tu viu o que ele disse pra mim? Ele me chamou de traíra. E aí o Alface ficou indignado pelo Desimpedidos de desconfiar também da amizade dele com a Sarah, né? E ele falou na frente do grupo que desconfia da amizade, que ele nunca contou nada pra Sarah, que nem agora quer votar na Sarah, que ele nunca falou sobre isso, né? Então, assim, tá tudo certo, que ele tá tranquilo com a consciência dele. E que aí a Bruna acaba continuando defendendo o Fred Desimpedidos e disse que o Alface foi desnecessário em expor ele no jogo da Discord. Só que daí, o Alface disse que tudo que ele tinha pra falar, ele falou, que ele tá leve, que se ele tiver que sair no próximo paredão, ele tá tranquilo, tá em paz, que ele não vai levar desaforo pra casa, porque ele já ouviu muita coisa calada e agora não vai ser assim. E a Bruna tá assim, mas ouve calado, você nunca ouviu. E ele, tá bom então, Bruna, tá bom. Só que daí a Bruna não tava nem aí pro Ricardo, tá? E tava praticamente mandando ele pedir desculpas pro Fred. Só que o Ricardo não deitou pras coisas que ela disse. E perguntou se mandar tomar no Hulk é mais grave do que as coisas que o Fred disse pra ele. O Ricardo ainda disse que o Fred Desimpedidos botou a ética e o caráter dele em dúvida pra todo mundo. E que isso é muito pior, muito mais cruel do que mandar tomar no Hulk.
Bom, já na sala, o Guimê disse que enxerga maldade na Kay e no César, mas que ainda tem algumas dúvidas sobre a Domitila, tá? Já na área externa, o Guimê disse que não concordou com boas atitudes do Alface, principalmente as falas dele com a Kay, e ele e a Bruna disseram também que não concordaram com algumas coisas que o Fred Bruno, né, o Desimpedidos, falou. O Guimê disse que ele não pode ser parcial, porque o Fred também disse coisas pesadas pro Alface. A Bruna concordou e disse, inclusive, que viu uma versão horrível do Fred Desimpedidos na Discord. E a Bruna disse pro Guimê que não vai dar mais opinião dela pro Alface, e o Guimê reclamou que o Alface, inclusive, tomou o tempo dele no jogo da discórdia, e a Bruna reclamou que o Desimpedidos também fez isso com ela, tá? Só que a Bruna tava revoltada, porque o Ricardo discordou dela, e pra ela, ele ficou do lado da Kay, então ela não gostou nem um pouco disso. Bom, já no quarto do líder, o Fred estava indignado pelo Alface ter chamado ele no jogo da discórdia, porque pro Fred Desimpedidos, o Alface foi humilhado pelo Black, então ele tinha que chamar o Black, não ele. E aí o Fred ainda tava reclamando por ela ter chamado ele no jogo da discórdia, né? A Sarah. Ele, a Sarah, velho, olha o que ela fez comigo. É um sofredor. Bom, daí, minha gente, no quarto, ele voltou a falar sobre o lance da Sarah ter falado sobre os sentimentos dela. E ele disse assim, ó, ela usou até um argumento de fora, velho. Porra, mano, pra mim jogar isso é... E nem completou a frase. Sabe que vai ser canceladinho, né, meu amorzinho, meu amiguinho? Hã? Tu já tem uma escolinha de cancelamento, né? Tu já sabe como é que funciona, né? Fechou a boquinha. Pois bem, antes o Fred tinha dito, né, que a Sarah colocou essa militância no meio da discussão, ele já tinha reclamado sobre isso. Pois bem, daí o Guimê criticou algumas atitudes do Alface, né, dele ter chamado a Larissa de chata aos gritos, que isso pode afetar a relação deles, e o Alface questionou se ele não pode revidar, sendo que ele tá sendo esculachado. Então isso era ele, Alface e o próprio Guimê conversando, né. O Guimê falou que entende que é um jogo individual, só que ele tá deixando isso bem claro pra ele, que pode ser um negócio que pode afetar a relação dos dois, que eles já conversaram sobre isso antes, que o Alface tem todo o direito de seguir as ideias dele, mas que tem coisas que ele não concorda, e que do mesmo jeito que se fizesse isso, ele ficasse incomodado, ele, Guimê, também ficou incomodado. Então não é que tem que mudar por ele, mas que tem que mudar por ele mesmo, pelo Alface. Só que o Guimê já resolveu começar a se afastar do Alface. E depois eles fazem churrasquinho na Alface, eu vou te contar os detalhes, tá? Bom, a Aline falou, daí eles sentaram ali na cozinha, a Aline, o Boco Roso e tal. E aí a Aline aproveitou pra dar aquela macetada no Boco Roso, tá? Ela disse que hoje apareceu uma versão bad dele no jogo da discórdia. Ele disse que ninguém da família dele viu a versão porque ele não é essa pessoa, mas é uma coisa que aconteceu porque ele viu que o Alface foi traidor e que a permanência de pessoas no jogo custaram por causa dele. E a Larissa falou que o Alface é que tava arrogante, prepotente, marrento no jogo da discórdia, né? E ela falou isso sempre defendendo o Boco Roso. A Larissa agora é a principal defensora. A Larissa ainda disse que o Fred não pode afirmar que o Brasil quer eliminar o Alface porque ele não sabe de nada, mas o Boco Roso disse que diz isso com tranquilidade, tá? O Boco Roso ainda reclamou na frente da Aline que a Sarah usou a militância. E aí a Aline falou que esse é o lugar de fala dela e que ele tem que ficar quietinho. Só que daí o Fred não entende a revolta da Sarah, né? Porque ele disse que quando conversou com ela na academia, ela agiu diferente. E a Aline falou, tá, mas as pessoas demoram às vezes pra digerir as coisas, né? E foi exatamente isso que a própria Sarah justifica pra ele. Que ela demorou um pouco pra digerir as coisas. E aí o Fred disse que foi só saber com o olhar de ódio da Sarah hoje no jogo da Discord. Só ela tem ódio, né? Bom, daí no deserto rolou churrasquinho vegano do Alface. A Bruna disse que o Fazinho tá fazendo jogo liso sim, que eles falam na brincadeira, mas ele leva pro pessoal. O Guimê disse que conversou com ele na cozinha, e exatamente conversou, que ele se apegou nas palavras que o Fred usou, mas que independente disso não pode esquecer de quem defendeu ele. O Guimê disse que muitas vezes defendeu o Alface, e quem fez isso também foram pessoas que estavam ali no deserto. A Bruna disse que também disse isso pra ele. E o Desimpedidos falou que a tática dele é ficar lambendo os outros e que agora ele tá lambendo o Black e a Kay. O deserto tem certeza que o Alface tá queimado e que esse é o momento de deixar ele de lado, colocar no paredão pra ele sair do programa, né? O Boco Roso, inclusive, agradeceu todo mundo pela conexão, que tava todo mundo bem, que ele tava feliz de estar ali com o pessoal do deserto e tal, e eles estavam falando mal do Alface, mas falando tudo isso que a gente já sabe que eles falam, e bem na hora o Alface entrou no deserto. E nessa hora o Guimê tava falando bem, era do Boco Roso, tá rasgando elogios. Bom,
Aí o Guimê chutou o Alface, né? E fechou com o Desimpedidos. E ele ainda disse assim, ó: me encontrei em uma situação pior, se não a minha pior em toda a minha trajetória de game. Quando eu tenho a opção de chamar a Kay e ele acabou usando o meu tempo, enfim, consegui usar meu argumento. Na segunda vez ele tava decidido, eu vou chamar o Fred, eu vou chamar o Fred. E eu ainda tentei levar ele pra outras ideias. Quando você, Fred, entra aqui no quarto e fala assim: se eu tiver que chamar, eu chamo ele, eu senti um carinho da tua parte com ele. Aí eu saio ali fora e não sinto isso da parte dele com você. Então eu falei pra ele: pensa bem o que você vai fazer, vai com calma. Eu concordo com você quando você diz que, né, que o começo do bagulho até agora, só que várias vezes as pessoas que te defendiam estão aqui também. Aí a Bruna disse que não entendeu que o Alface querer mirar no Fred, porque ele tinha que mirar no Black. E o Guimê realmente chuta o Ricardo, tá? E disse que a partir de agora vai ficar bem mais distante disso. O Bocurroso disse que não tem perdão porque o Ricardo fez e que o embate deles agora só termina quando um dos dois for eliminado. E aí a Bruna disse que o Ricardo provavelmente já estava sabendo de todo esse circo, nas palavras dela, que a Kay, o Black e o Mosca iam fazer no jogo da discórdia. E o Desimpedidos ainda disse: o erro tá no Gabriel, não tem como não ser erro dele, não sei se foi por maldade, malícia ou se ele se expressou mal. Bom, aí o pessoal começou a debochar do Alface, né, que ele e o Black acabaram se apoiando na briga, aquela coisa toda, debocharam dele. A Larissa e o Desimpedidos ainda criticaram a forma com que a Bruna fala do fundo do mar, a proximidade dela, eles não gostaram disso e reclamaram também. Ainda no quarto, o Desimpedidos disse assim, ó: o Instagram deve estar pegando fogo. Amado, tá. Mas não sei, eu sinto que tu não vai gostar muito do resultado. Bom, enquanto rolava isso, antes do Alface entrar no quarto, ele tava conversando lá na área externa com o Mosca, né? E comentou sobre toda a situação dele. E ele disse assim, ó: sabe aquela coisa de tipo, não dê murro em ponta de faca? Não bata numa parede achando que vai se tornar uma porta? Eles vão conversar amanhã. Depois do paredão vai falar: ai, nosso grupo, vamos botar bonitinho, tá desculpado, vamos jogar junto. Eles vão fazer isso, eu tô fora. Eles vão fazer isso, não se surpreendam. E eu não vou compactuar. O Ricardo ainda disse que a Amanda ficou em choque quando ele contou pra ela que ela era uma das pessoas que o Fred votaria pra salvar o trio Mosca, Sarah ou Marvel. Bom, de volta no quarto do líder, a Larissa falou, né, que o Gabriel foi correndo pro fundo do mar, né, contar as conversas que tinha com o Bocurroso. Ela disse que ele não é confiável, que ficava desconfiando de tudo que ele falava e que imagina o que ele falava pro outro quarto, que ele aumentava ou mentia. Ainda nesse quarto do líder, ali antes de dormir, o Desimpedidos lamentou que quis proteger a Marvel de coração e acabou virando alvo de metade da casa. A Larissa disse que agora ela nem sabe mais em quem que ela vai acreditar. Pobres pessoas chateadas, né? Bom, essas histórias vão render muito. É claro que isso vai repercutir demais. Raio-X tem daqui a pouco. E é claro que eu vou te contar todos os detalhes disso em ordem cronológica, sempre aqui no Já Contei. Então se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance, tá? Eu te espero ao vivo daqui a pouco, meio-dia, pra gente comentar tudo isso e muito mais. E claro, dá uma olhadinha nas enquetes. Afinal de contas, hoje tem eliminação. Até mais. Tchau, tchau.